Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então com a nossa aula de processo do trabalho, né? Como disse a vocês na aula anterior, nós iríamos falar aí um pouquinho mais da desconsideração da personalidade jurídica, né? Tínhamos aí alguns pontos para abordar que não foram vencidos na aula anterior, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Essa é a parte 1 ainda, né? Porque para não ficar muito maçante, muito cansativo para vocês, a gente resolveu dar uma diminuída aí na aula para vocês conseguirem, né, ter um pouquinho mais de tempo para amadurecer ali aquilo que a gente está trazendo, né, não ficar uma aula muito cansativa, ok? Então, nós resolvemos fracionar aí para não extrapolar muito tempo de meia hora, 40 minutos aí, ok, pessoal? Espero que esteja melhor aí para vocês esse novo formato, né, para a gente sempre poder atender da melhor maneira possível aí os interesses de vocês, que na verdade é o que nos importa, né? Trazer, ou seja, levar para vocês aquilo que melhor satisfaz os interesses, que possa trazer realmente aí a melhor forma de estudar, né, de concentração. A gente sabe da dispersão também que se tem durante um tempo de aula, né? Então daí nessa meia hora, 40 minutos, a coisa fica mais fácil de trabalhar e de conduzir, tá bom? Então, hoje, então, tratando do incidente de desconsideração, nossa 31ª aula já, né? Acredito aí que nós tenhamos ainda mais umas 3 ou 4 aulas nesse curso, né? Que a gente vai falar ainda de procedimentos especiais, que são bem importantes ainda para vocês também, tá? Mas estamos tentando abranger ao máximo possível para que não fique nada de fora. Ou se eventualmente ficar, depois a gente grava aí mais alguma aula para poder aí consolidar pelo menos os pontos mais importantes para todos vocês, para que possam ter toda a matéria necessária para estudar, ok? Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele está previsto ali no nosso CPC entre os artigos 133 a 137, tá? O que diz ali para nós o artigo 133 do CPC, pessoal? Aí lembrem, né, sempre da recomendação, né, marquem lá para vocês sempre se recordarem, quando forem fazer as provas, saberem onde está o dispositivo legal, já terem verificado, enfim, a gente sempre grava muito melhor quando lê, né? Então deem uma olhada, eu forço bastante aqui com o artigo, para que vocês sempre tenham interesse de ir lá buscar e realmente marcar ali com a sua canetinha, né, marca-texto, para não perderem de vista isso, porque a gente sempre fixa melhor, tá? Então, ali o artigo 133, ele nos diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Nós já tratamos isso na nossa aula anterior, né, desses pressupostos, né, que nós sabemos ali quais são, né, para poder desconsiderar a personalidade jurídica, né. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Personalidade jurídica inversa, desconsideração inversa, a gente vai tratar oportunamente, muito provável que na aula anterior, tá? Então, a gente já começa aqui a traçar, né, essa desconsideração inversa da personalidade jurídica, né, no artigo 133. E o 134, ele fala que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, tá? Então, aqui há a previsão dele no processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução, ok? Isso, processo civil, estou falando aqui, né? Processo civil. Depois nós vamos ver quais as implicações, enfim, qual a aplicação disso no nosso processo do trabalho. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, em hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Ou seja, se eu já, na minha petição inicial, requeri a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar que no momento futuro, posterior, eu vou ter que fazer isso novamente, porque eu já pedi, tá? Então, eu já não preciso mais instaurar esse incidente de desconsideração se eu já pedi isso na minha petição inicial, ok?
Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que me diz o 2º? Que se eu fizer através da minha petição inicial, eu não preciso mais instaurar o incidente de desconsideração posteriormente, tá? Então, neste caso, não tem que falar que suspenderá o processo, tá bom? O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica e nos atentar, então, ao preenchimento dos requisitos necessários, né? Tem que agir contra a lei, enfim, com má fé, e para conseguir aí demonstrar esses requisitos aí, tá? Claro, não tem mais patrimônio, enfim, insolvência, né? Aí caracterizar os requisitos necessários na minha relação para poder, então, fazer aí, entrar com este incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele pode ser aplicado em todas as fases do processo, tá? Processo civil, inclusive na execução, tá? Então, não tenho nenhuma restrição aí no meu processo civil para poder instaurar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele vem ganhando prestígio, né? Por dar aí uma efetividade maior ao contraditório, tá? E, segundo consta também, imprimir uma maior segurança jurídica ao patrimônio do sócio, eis que disciplinado como uma espécie de intervenção de terceiros, ou seja, se eu me utilizo desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obrigatoriamente eu tenho ou concedo o direito a este sócio de se manifestar, abro ele o contraditório para que ele possa então se defender, né, possa fazer as suas alegações. Então, por isso, por atender princípios constitucionais que nós sabemos que são o cerne do nosso ordenamento jurídico e aqui também do nosso processo do trabalho não é diferente, então nós podemos entender que também ele cresce e ganha aí prestígio por conta da possibilidade de abrir o contraditório a este sócio, ok? Então, por isso aí, o entendimento atualmente jurisprudencial nesse sentido, de que então ele tem aí a possibilidade de estender o contraditório, né? De então efetivar aí princípios constitucionais, né? Qual seria, então, o procedimento desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Provoca, de forma forçada, a intervenção desse terceiro, através dessa citação, para que, então, ele venha integrar esse processo, aí, esse incidente de desconsideração, porque uma vez que ele não tenha sido não conste no polo passivo da ação, na minha petição inicial, eu posso, então, instaurar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fazendo, então, com que este sócio, né, venha, então, a responder. Eu o chamo para o processo para que, então, ele possa responder aí, se defender, né, no que tange aí a possibilidade, então, do seu contraditório, né, provoca a intervenção forçada desse terceiro. Caso se entenda, então, que não é o caso de desconsideração, esse terceiro que foi chamado para esse processo vai ser excluído do processo e vai se encerrar, então, a sua participação no feito, né? Então, assim, claro, depois de analisar, depois de apresentada a sua manifestação, sua defesa, ele, então, poderá ser excluído desse processo aí, a depender da apreciação desse magistrado, daqueles elementos que ele trouxer para o processo. Tá? Então, este é o procedimento, tá? Então, agora, do contrário, caso se entenda efetivamente pela desconsideração da personalidade jurídica, aquele que ingressou no feito passará a ocupar a posição de demandado, juntamente com o demandado original, ou seja, em litisconsórcio. Então, aquele demandado original, né, que já estava ali no polo passivo do processo, agora recebe, então, um novo demandado, que é aí esse que foi acionado por conta desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? Claro, isso no caso de o magistrado entender que efetivamente é o caso de desconsideração, ok? Então, grande parte da doutrina entende que é realmente importante, que é de bom tom a utilização, então, dessa teoria aqui, dessa possibilidade, então, do incidente de desconsideração
na Justiça do Trabalho, porque eles entendem que existe aí uma omissão legislativa quanto a essa matéria. Por isso, seria então interessante, ou acham que entendem que é interessante então a adoção desse incidente no processo do trabalho. Além disso, entendem também que a possibilidade de utilização das regras, né, de direito material previstas tanto no CDC quanto no Código Civil, para fundamentar a desconsideração, tanto direta quanto inversa. Então, eu tenho ali a possibilidade, né, a partir dessas previsões legais, de desconsiderar. Então, como eu tenho essas previsões de direito material, eu posso me servir delas para poder, então, aplicar também no meu processo do trabalho. Então, isso é um entendimento em que se pauta a doutrina que entende pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica aí, tá? Além do que, eles entendem também que a possibilidade de eu instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica vai oportunizar, então, o devido processo legal, né, que também é perseguido dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Além do que eu posso, como já disse antes, respeitar o contraditório, dando oportunidade para que a parte, né, que foi chamada para compor esse processo, para figurar então nesse processo, possa então se manifestar antes de que o seu patrimônio, né, seja efetivamente invadido. Ou seja, eu posso então ter uma oportunidade, antes de ter, enfim, os meus bens aí penhorados, de me manifestar neste processo. Então, por isso que parte da doutrina também se apega a essa situação para dizer que concorda com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além do mais, a instauração dele também contribuiria para a justiça e equilíbrio do procedimento, ou seja, é isso que nós estávamos falando antes, né? Ainda que a Justiça do Trabalho tenha sido criada com o escopo justamente de satisfazer anseios daqueles trabalhadores ou dos trabalhadores que perseguem realmente aí o seu direito, nós não podemos esquecer que nós temos que ter um equilíbrio, o direito é equilíbrio, é tentativa realmente de tentar levar as partes aí aquilo que elas têm de direito, é claro, mas sempre dentro daquela razoabilidade, né? Nunca tentando atingir algo que possa afetar a seara daquele que efetivamente não deve, ou enfim, deve, mas não daquela forma, né? Não naquele montante. Então, a gente tem que atingir o equilíbrio dentro desse procedimento. Então, portanto, a adoção dessa desconsideração, né, seria justamente, se voltaria à satisfação do equilíbrio do procedimento, ok? Então, vamos nos pautar sempre nessas situações aqui, tá? Parte da doutrina entende que o procedimento não é adequado na fase da execução, tá? Então, aí já vem um outro ponto, né? Como a gente sabe, né, sempre cheio de dissensos, né, no nosso, não somente no processo do trabalho, como no direito como um todo, né? Sempre temos dissensos doutrinários, e aqui também não poderia ser diferente quanto ao fato de instaurar ou não esse incidente de desconsideração. Então, aqui, essa parte da doutrina que entende que não é adequado se baseia justamente no fato de que o juiz, ele pode, por si só, fazer a execução, ou seja, promover a execução de ofício, nos moldes do artigo 878 da CLT. Só que aqui, né, pessoal, a gente não pode esquecer, e assim, pelos livros que estudamos, nem sempre vai constar, mas é sempre bom a gente retomar que o artigo 878, ele teve uma alteração substancial com a reforma trabalhista, né? Então, hoje o juiz já não pode mais, em todos os casos, fazer a execução de ofício, somente quando o reclamante estiver desassistido aí de um advogado, ele vai poder. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para essa questão aqui, porque nem sempre, tá? Então, quando eu trago aqui, eu já faço a ressalva, porque o juiz pode promover a execução do ofício, mas nem sempre. Então, retomem sempre o artigo 878 por conta dessa situação aqui, tá? A gente tem que cuidar com isso, né? Porque é bastante importante para nós. Ele não pode à torta direito de qualquer maneira. Ele tem que se pautar agora nos casos previstos, efetivamente, ali no 878, em que fazem menção especificamente ao fato de o reclamante não ter um advogado constituído no processo, tá? O incidente seria incompatível com a celeridade da execução trabalhista. Então,
Também, com base nisso, eles entendem que se instaurar um incidente, o processo vai se tornar muito mais moroso, vai demorar muito mais para aquele crédito ser, então, entregue, né, aquela satisfação daquele direito. Então, por isso, parte da doutrina entende que esse incidente não seria interessante dentro do nosso processo de execução, porque ele atrasaria muito mais ainda a satisfação desse direito. Além do que provocaria complicadores desnecessários, né, à simplicidade do procedimento da execução trabalhista, pois o 134 determina a suspensão do processo. Então, se eu tenho ali uma suspensão do processo durante esse incidente, eu teria um problema, porque daí, claro, que se eu tenho uma suspensão, eu não tenho como atingir esse crédito, essa satisfação desse direito de forma célere. Então, parte da doutrina entende dessa forma, mas depois a gente vai ver lá na frente que, enfim, o juiz ele pode até tomar atitudes acautelatórias para que, a despeito da possibilidade de suspensão, não haja necessariamente o atingimento da finalidade precípua do processo, que é justamente trazer esse direito para o trabalhador, tá? Mas isso a gente já vai falar, ok, pessoal? Além disso, essa parte da doutrina entende também que podem viabilizar, em alguns casos, a efetividade da execução. Tá? Então, assim, estes são os argumentos utilizados por parte da doutrina para dizer que não concordam com um incidente de desconsideração. Tá? Então, bastante atenção aqui, né? O sócio, além do que acham ainda, entendem, né, que o sócio não é parte nem terceiro, segundo os artigos 792 e 795 do CPC, mas apenas responsável patrimonial, de modo que seus bens podem vir a ser chamados a responder, mesmo não figurando como parte ou terceiro. E, de fato, né, se nós pararmos para pensar, realmente não existe óbice, porque uma vez esgotados, né, esse patrimônio ali da empresa, obviamente haverá aí a possibilidade de que este sócio venha responder e venha a ser executado, né? O juiz pode fazer isto, né, dentro daquela situação lá que nós conversamos, né? Ou de qualquer maneira também, se não fosse, né, e no caso, talvez impulsionado até pelo próprio advogado, também poderia haver aí um pedido, né? Além disso, o contraditório pode ser postergado na sistemática processual trabalhista, a teor do artigo 893, ou seja, eles entendem aqui que aquela corrente que entende que eu possibilito o contraditório com incidente de desconsideração, que isso aqui não teria muita diferença. Por quê? Porque no processo do trabalho, o contraditório ele já é postergado. Então, não tem que se falar em abertura do contraditório segundo aquela corrente, né? Porque no processo do trabalho, se a finalidade, se o objetivo é justamente satisfazer o crédito do trabalhador, eu tenho que deixar o contraditório para uma segunda oportunidade, não necessariamente abrir o contraditório antes de satisfazer, por exemplo, esse direito, ou tentar satisfazer esse direito. Por isso que a utilização do contraditório como forma, né, ou como desculpa ou subterfúgio para a utilização da teoria do incidente de desconsideração, não seria então aí o mote principal para que fosse efetivamente utilizado, tá? O processo do trabalho instrumentaliza o direito material do trabalho, daí porque existe. Então, aqui também outro argumento, por quê? Porque eles acham que se o direito material justamente está pautado na necessidade de entregar esse trabalhador o seu direito, ou seja, dentro de todos aqueles princípios que nós já trabalhamos aqui amplamente, então não faria sentido que o processo, ele caminhasse em sentido oposto. Ele é a materialização daquele direito material que estaria lá. Então, se eu começo a me servir de estratagemas, de inúmeras formas para tentar aí abrir contraditórios, por exemplo, para esta parte poder se manifestar, eu acabo obstaculizando e não materializando aquele direito lá que está estampado na CLT, o meu direito material, ok? Então, daí o processo não se prestaria, né? Seria, enfim, algo que realmente não realizaria o objetivo que é perseguido pelo direito do trabalho, ok? Além disso, sustentam ainda que os próprios princípios da natureza alimentar do crédito, da hipossuficiência do empregado, da despersonalização do empregador, da impossibilidade do empregador demonstrar ato culposo do sócio, autorizam o juiz por si só a desconsiderar, ou seja, não precisaria do incidente, né, de desconsideração para poder fazer valer o direito, porque
o trabalhador, né, ele não consegue fazer aquelas comprovações que a gente já conversou anteriormente, né, e também existe a questão de o crédito trabalhista possuir essa natureza alimentar, né? Então, por si só, por conta dessas situações, o trabalhador ser hipossuficiente lato sensu, não conseguir comprovar aí a má-fé ou os atos ilícitos praticados por aquele empresário, né? Pelo sócio responsável ali pela empresa, e também, especialmente porque o crédito tem origem alimentar, o juiz por si só já poderia, então, desconsiderar essa personalidade jurídica, tá? Então, aí seria, então, segundo essa corrente, desnecessária a utilização desse incidente processual, ok? Mas, essa situação, no caso aqui do juiz eventualmente desconsiderar dessa forma, sem efetivamente haver um incidente instaurado, né, deverá obrigá-lo aí a fundamentar a sua decisão, nos moldes do artigo 93, 9 da CF, tá? Sendo que o contraditório será propiciado a posteriori por meio dos embargos de execução ou de terceiro após a garantia do juízo. Então, neste caso aqui, nesta corrente que entende dessa forma, já justamente diz que, nestes casos, então, o juiz deverá fundamentar o motivo pelo qual ele está desconsiderando essa personalidade jurídica, ou seja, né, tem os princípios ali ensejadores, né, que motivam esse juízo a desconsiderar, né, independentemente de incidente ou não, tá? Só que, claro, sempre em decisão que seja fundamentada, então, para que que respeite, então, aquilo que está preconizado pela Constituição Federal no seu artigo 93, tá? E daí, claro, depois, né, dessa desconsideração aí, será propiciado aí o contraditório a essa parte para que fale nos autos, enfim, por meio de embargos ou embargos de execução ou de terceira após a garantia do juízo nesse caso. Então, isso é o que parte da doutrina aí entende e a gente tem que trazer para vocês nesse caso e que também pode acontecer na prática, tá? Então, aí você já tem que saber, né, qual é o posicionamento, como que acontece e efetivamente quais os mecanismos utilizados, né, como o juiz tem que se comportar quando prolatar uma decisão como essa, né, justamente para a gente saber até como manejar e quais instrumentos manejar diante disso, tá? Então, aqui, ó, os instrumentos, neste caso, permitidos, no caso de desconsideração abusiva, né, da personalidade jurídica, seriam embargos de execução, embargos de terceiro, mandado de segurança e exceção de pré-executividade. Então, assim, muito cuidado aqui, pessoal, porque, claro, além da fundamentação da decisão ser extremamente importante para nós ali, né, a gente também tem que ver que essa desconsideração não pode ser abusiva, né? Uma vez que ela seja abusiva, aí eu posso me cercar aqui, me utilizar desses instrumentos aqui, tá? Desses remédios aí, para fazer valer, então, o meu direito, né, de não ter aí desconsiderado a personalidade jurídica, então, desta empresa, ok? No caso do incidente, então, ele pode ser aplicado na fase de conhecimento ou não pode, né? Então, cabe ao magistrado avaliar, segundo os princípios da justiça, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório efetivo, efetividade e duração razoável do processo, a pertinência da aplicação do dispositivo na fase de conhecimento. Então, aí vai depender. Se o magistrado entender que cabe ou não cabe, aí ele vai instaurar ou não, enfim, esse incidente, ok? Aí vai depender realmente aí, vai se permitir, né, se cabe ou não aí dentro daquela fase que seria de conhecimento, né, o incidente de desconsideração, ok? Aí com base justamente aqui em todas essas situações, né, que cabem unicamente ao magistrado entender se são ou não passíveis aí de aplicação no caso concreto, ok? Nós temos aí atualmente, para nos pautar, né, o enunciado 109 da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA, que assegura a aplicação limitada ao incidente, tá? Então, aqui já é uma sinalização para vocês de como, né, vem se concebendo aqui a utilização do incidente dentro do nosso processo do trabalho. Então, no processo de trabalho, o redirecionamento da execução para o sócio não exige o incidente de desconsideração. Aqui é um ponto, né? Então, se eu quero, por exemplo, o magistrado desconsiderar a personalidade jurídica, não exige-se, então,
que haja necessariamente um incidente, como eu já dito anteriormente, ou o próprio magistrado pode assim proceder, né? Não precisa necessariamente do incidente de desconsideração. Além do que, a dissolução irregular da PJ inclui as hipóteses de impossibilidade da satisfação da dívida pelo devedor, autorizando o redirecionamento para os sócios, independentemente do incidente. Então, se eu já tenho uma dissolução irregular, né, e que inclui as hipóteses, né, de impossibilidade de satisfação da dívida, eu já posso, via de regra, então, redirecionar aí essa responsabilidade para os sócios, tá? Independentemente de ter instauração ou não de incidente de desconsideração. Tá? Então, isso é o que o enunciado da Ana Matra nos traz aqui para nos pautar enquanto é necessário utilizar, se é ou não necessário também utilizar esse incidente aí. Então, a gente tem que se pautar aqui no que fala o enunciado para justamente até saber, né, qual seria mais razoável aí a forma de atuar diante de uma situação como essa, né. Para o enunciado ainda, o segundo consta nele, se admite então de forma restritiva a instauração desse incidente quando houver sócio oculto, sócio interposto de fachada ou laranja, associação ilícita de pessoas jurídicas ou físicas ou injuridicidades semelhantes, como constituição de sociedade empresária por fraude, abuso de direito ou seu exercício irregular com o fim de afastar o direito de credores. Então, quando se perceber neste caso aqui que há especificamente situações como as que estão aqui dispostas, aí sim, né, admite-se esse incidente. Ou seja, eu entendo aqui que no caso é justamente aí para não tumultuar ainda mais o processo. Tentou-se, com base nesse enunciado aí, tentar dinamizar ainda mais o processo do trabalho. Quando eu tenho uma situação que não dependa do incidente, eu posso simplesmente proceder como sempre o fiz. Agora, num caso em que houver aqui situações especificadas aqui nesta, né, como esta, por exemplo, aí eu posso, então, me utilizar do incidente, tá? Então, é um norte aí para a gente poder se pautar na hora de utilizar ou não um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, neste caso aqui, uma vez que seja efetivamente desconsiderada essa personalidade jurídica, o juiz determinará que as instituições financeiras, bancárias, indisponibilizem os ativos financeiros e determinará a indisponibilidade de outros bens pertencentes ainda a esses sócios, pessoas jurídicas ou terceiros responsáveis, sendo desnecessária a ciência prévia do ato. Então, quando houver esse incidente, a gente souber efetivamente que há uma situação como aquela, que realmente houve ali um abuso, enfim, uma prática como a prevista no enunciado, então nós podemos utilizar e uma vez desconsiderada, haverá a incidência dessas situações que estão previstas aqui, ok? O juiz então pode, de ofício, já determinar essa indisponibilidade financeira de ativos, enfim, daquilo que houver em nome desses sócios, né? Para que então haja uma satisfação efetiva desse direito da parte reclamante, né? Além disso, né, para poder fechar aí melhor o cerco em relação a esse incidente, o próprio Superior Tribunal do Trabalho, por meio da Instrução Normativa 39/2016, admitiu a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho com algumas adaptações, ou seja, se permite, né, mas com adaptações, né. Então, o artigo 6º dessa IN, ele fala o seguinte, que aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração regulada no Código de Processo Civil, assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução. Então, aqui ele fala, né, expressamente, assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução. Parágrafo 1º, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, na fase de cognição não cabe recurso imediato, na forma do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juiz, ou seja, fez ali, então, algumas alterações, algumas adaptações para o processo do trabalho, né? Para que então possa melhor ser introduzido, melhor utilizado esse instrumento dentro do processo de trabalho, a fim de que se efetivem direitos o mais brevemente. O 3, então, fala, cabe agravo, artigo 6º, né, 3,
Cabe agravo interno ser proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal, né, CPC 932. Parágrafo 2º, a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, que trata o artigo 301. Então, aqui neste caso, a gente sabe que, até eu tinha dito isso antes para vocês, que ainda que o incidente, né, que a partir do incidente haja a possibilidade de suspensão desse processo, que é até a crítica, né, daquela parte da doutrina que entende que o incidente poderia trazer morosidade para o processo, né, então aqui ainda que possa suspender, não há prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, ou seja, né, eu não vou necessariamente ser tolhido do meu direito de receber aquele crédito, ainda que haja uma suspensão. O juiz terá que se servir, então, de providências acautelatórias para que eu não tenha nenhum prejuízo, que o meu processo, então, não tenha um risco aí de ser, que não haja uma frustração do meu crédito, efetivamente. Então, o juiz poderá, então, tomar aí, adotar as providências que entender aí cabíveis para que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. Neste caso, então, essa instrução normativa, ela prima, então, né, e ela traz, assegura ao magistrado a iniciativa de instaurar de ofício o incidente, né, ela propicia isso ao magistrado, essa possibilidade. Além do que, a possibilidade do juiz manejar as tutelas de urgência para garantir a efetividade da execução. Então, eu tenho aqui a possibilidade de que esse magistrado instaure o incidente, além do que eu também posso também, né, querer aqui, ou seja, resguardar aí a efetividade da execução através de tutelas acautelatórias, né, tutelas de urgência, para garantir a efetividade. Agora, existem também, por outro lado, críticas da doutrina, tá? Justamente em razão da atribuição do efeito suspensivo ao incidente, do seu processamento sem a garantia do juízo, conflitando com o sistema de execução trabalhista. Ou seja, eu tenho a suspensão do incidente, que acaba trazendo a dita morosidade, né, que é a crítica da doutrina, e o seu processamento também sem a garantia do juízo, que também conflita com o sistema, porque se eu não tenho garantia, né, eu não tenho como realmente resguardar aquela execução. Então, essa é a crítica da doutrina, ainda que eu possa, ou o juiz possa manejar aqui tutelas de urgência para satisfazer ou para garantir a efetividade da execução. Então, eu tenho obrigação de trazer para vocês o que a doutrina diz a respeito, né, quais são os posicionamentos, até para que vocês saibam que eles existem, né, que possam trabalhar com eles se for necessário, ok? Aí o artigo 855-A da CLT, então, veio consagrando aí um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso é importante, né, para nós, aqui no nosso processo de trabalho, porque nós vimos aí vários dispositivos tratando do incidente, mas o que importa efetivamente para nós são as instruções normativas, né, não que os outros não sejam importantes, mas para o nosso processo de trabalho, o que é importante efetivamente é o que diz a CLT, instruções normativas e normas afins, né, ali de correspondência. Então, aqui no caso, aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e 137 da Lei 13.105, né, aí que eu falo na correspondência, porque ele mesmo, o próprio 855, faz menção aí a 133 e 137, né, do Código do Processo Civil. E aqui falando, então, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Na fase de cognição não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 dessa consolidação. Nada muito diferente daquilo que a gente já viu anteriormente, tá? Né, qual é o cabimento aqui, né? Então, a gente já consegue, né, mais ou menos ver que ali foi evoluindo. Nós chegamos aqui no artigo 855 para conseguir, então, saber efetivamente como trabalhar. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juiz, que é a crítica, né, da doutrina já também dizendo que essa independentemente de garantia vai prejudicar a efetividade da execução, né. Cabe agravo interno ser proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Então, nesse caso, a gente tem que cuidar onde está sendo desconsiderada a personalidade jurídica para saber efetivamente qual é a medida, qual é o recurso que a gente vai ter que utilizar no caso, tá? A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, que trata 301 do Código do Processo Civil. Então, aqui, aí a gente fala da questão do juiz poder, então, aí resguardar aquele direito que a gente já conversou, né? Apesar
da possibilidade de suspender com a instauração do incidente de desconsideração, ou seja, eu tenho o processo suspenso, mas eu não tenho nenhum prejuízo de considerar a tutela de urgência necessária ao caso, para a efetivação dos direitos e resguardar o processo, tá? Quais foram, então, as adaptações do dispositivo legal ao processo do trabalho, né? Então, as alterações foram essas aqui, né? Que foram, na verdade, essas alterações ali, né? Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, né? Na forma do parágrafo 1º do artigo 893, desta consolidação. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Então, essa foi uma adaptação ao processo do trabalho, que é bem importante para a gente aqui. Então, aqui, quando a gente fala em decisão interlocutória que acolher ou rejeitar, a gente já vê, né, que aqui, por exemplo, na fase de cognição, fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Então, tem que aguardar, né, para que realmente seja lá na frente, haja a possibilidade de discussão quanto essa acolhida ou rejeição, tá, desse incidente, ok? E a questão também da independente da garantia do juízo, aqui que também foi uma questão que é amplamente criticada aí pela doutrina trabalhista, né? Porque aí você estaria esvaziando de alguma forma, aí, ainda que não haja tanto necessariamente um prejuízo, né, pelas medidas acautelatórias que poderão ser tomadas, mas se entende que de alguma sorte aí pode haver aí uma certa limitação, ou seja, insatisfação aí e não efetividade ou inefetividade do processo de execução, né, dos valores, ok? Além do que, nós temos ainda mais essa adaptação, que é a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, que trata o artigo 301. Ou seja, então, aí que eu volto a falar, né, e nunca é demais falar, sobre o fato de que a instauração do incidente, ainda que suspenda o processo, não necessariamente implicará na concessão de tutela de urgência que se fizer necessária diante do caso concreto, né, para poder proteger esse direito que já foi deferido anteriormente a este reclamante, tá? Então, o que a gente depreende, o que nós podemos retirar aí, né, desse artigo 855, né? Então, praticamente ele repete a Instrução Normativa 39 de 2016, então não traz muitas novidades aí para nós, né? Não prevê a possibilidade do juiz instaurar incidente, mas em virtude do princípio da cooperação previsto no artigo 6º, poderá consultar o reclamante se pretende a instauração, a fim de evitar o início do prazo de prescrição intercorrente. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade aqui, né, apesar de não estar expressamente previsto, mas como o nosso processo do trabalho ele é regido por princípios, então o juiz poderá, através desse princípio da cooperação, então, consultar o reclamante para verificar, então, se ele pretende ou não instaurar um incidente para que se evite aí a prescrição intercorrente, né? Ou seja, esse trabalhador, esse reclamante, esse obreiro fique sem receber ou deixe seu direito prescrever no caso, ok? Então, neste caso aqui ainda, né, de acordo com o 855, né, no seu parágrafo 2º, a partir do momento que for instaurado o incidente, o juiz do trabalho poderá, de ofício, em razão do poder geral de cautela, determinar a tutela cautelar necessária a garantir o resultado útil do processo. Então, por isso, talvez, aquelas críticas, para mim, pelo menos, né, elas caem um pouco por terra, porque, apesar da suspensão, né, o juiz, ele vai usar isso, né, essa situação com todo o cuidado possível, até porque ele vai buscar aí, ele tem o dever, né, de cautela, no caso como esse, né, e ele vai com certeza se cercar dessa possibilidade de resguardar esse direito aí, até mesmo para garantir esse resultado útil do processo, tá? Então, ele tem esta possibilidade, né, através aí do seu poder geral de cautela, ok? Nós temos ainda o enunciado 116 da segunda jornada de Direito Material e Processual da ANAMATRA. Ela fala justamente dessa possibilidade aqui, das tutelas de urgência,
de natureza cautelar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A adoção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho não exclui a possibilidade de deferimento de tutelas de urgência de natureza cautelar antes da citação do novo executado, inclusive de ofício, dentro do poder geral de cautela do magistrado. Tá? Então, aqui, isso que a gente já quis dizer para vocês ali através do 855, né? Ele já, em tese, já resguarda essa possibilidade, mas trazendo também esse enunciado que nunca é demais aqui para a gente também poder ter, né? E sempre poder estudar, e quanto mais conhecimentos, quanto mais disposições legais conhecermos, né? Nesse caso aqui, nosso processo de trabalho é bem amplo, nosso direito do trabalho é muito amplo, né? Com OJs, súmulas, né? Enfim, até os enunciados aqui trazem muito para nós, a nossa CLT, então nós temos aí robustez nas nossas normas trabalhistas, então por isso a necessidade da gente poder aí trazer para você todo esse arcabouço jurídico para que vocês possam aí saber de onde se originam, enfim, quais são as nossas fontes, né, para podermos trabalhar da melhor maneira possível, ok? Bom, pessoal, sobre, então, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Então, hoje a gente fica por aqui, os meus contatos para quem precisar, né, e, como sempre, desejando aí bons estudos para vocês e que a gente sempre possa estar juntos, seguindo em frente e alcançando nossos objetivos, ok? Estaremos novamente aí com mais aulas a respeito aí do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, temos alguns pontos ainda a tratar nesse sentido, e posteriormente ainda caminhando para o nosso final, tratando de procedimentos especiais, tá bom, pessoal? Então, desejo bons estudos mais uma vez e fiquem bem, até a próxima. Um grande abraço.